Olá, meus compatriotas, meu nome é Ian Leonardo. Neste canal, quero apresentar minha opinião sobre assuntos políticos atuais. Neste vídeo, falarei sobre a política antidrogas. Primeiramente, é preciso entender como funciona o vício e como funciona o mercado, antes de avançar diretamente para o tráfico de drogas em si. O que causa, por exemplo, vício em cocaína? Parece uma pergunta estúpida com resposta óbvia. Cocaína causa vício em cocaína. Digamos que você use cocaína por 18 dias, por exemplo, e no dia 19 o seu corpo demandaria cocaína de forma agressiva, porque existem substâncias viciosas na cocaína. Porém, não é desse jeito. Muitas pessoas recebem todos os dias doses de morfina ou de diamorfina por muito tempo e ninguém se vicia. Além de que estes compostos são muito mais fortes que a heroína comum, porque não é misturado com as coisas que os traficantes colocam diluída na droga. No século XX, testes sobre vício foram feitos com ratos. Colocaram o rato numa jaula sozinho, com 2 garrafas de água. Uma água estava limpa e outra água estava diluída com droga, a exemplo, a heroína. O rato preferiu tomar água com droga. Mas em 1970, um professor emérito de Vancouver, chamado Bruce Alexander, um psiquiatra clínico, refez o teste com sua teoria, e em vez de deixar o rato sozinho trancado numa jaula amedrontadora, que só restava tomar droga, ele fez um paraíso para os ratos, com brinquedos, outros ratos, etc. Foram colocadas garrafas com água, e os ratos preferiram tomar água limpa, nenhum teve alguma overdose ou usava água drogada compulsivamente. Felizmente e infelizmente, houve um experimento desses com seres humanos, a Guerra Americano-Vietnamita, mais conhecida como a Guerra do Vietnã. Um quinto das tropas dos Estados Unidos usavam heroína no campo de batalha, e os cidadãos se espantaram com medo de militares retornarem viciados da guerra. Um estudo acompanhou os soldados e quase nenhum precisou de reabilitação. 95% dos que usaram simplesmente pararam de usar quando chegaram em casa. Então isto comprova a teoria de Bruce Alexander. Faz mais sentido do que a teoria anterior a ele, pois está provado que o problema em si não está nas substâncias, e sim na prisão psicológica, seja você um veterano com estresse pós-traumático ou alguém isolado que se submete a usar drogas por suas condições. Além das pessoas que usam droga por status e acabam se viciando, os seres humanos necessitam de uma conexão pessoal, uma conexão com outros seres humanos. É uma necessidade de fato. Um caso horrendo de isolamento social é o de Jenny, de 1957, na Califórnia. Uma criança foi isolada da interação humana por causa do seu pai até os 13 anos da criança. Quando as autoridades a encontraram, ela tem a idade mental de uma criança de 18 meses e nem sequer possui um idioma formado. A identidade real de Jenny mantém escondida a demanda judicial do estado da Califórnia. A punição para um detento dentro de uma prisão é o confinamento na solitária, que de início parece até bom para relaxamento, para muita gente é alguma coisa boa. Mas quanto mais tempo passa, menos a sanidade tem controle mental, porque a necessidade de interação não está preenchida. E quando a necessidade de interação social está sendo exigida pelo cérebro, um vício preenche ela. Seja por videogames, checar constantemente o celular, bebida alcoólica, cigarro ou até mesmo a droga ilícita. E quanto mais isolamos e afastamos os viciados, mais negamos suas oportunidades por terem usado drogas, sejam reabilitados ou não, mais eles se isolam e mais tendem a se prenderem ao vício. Em 1971, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, declarou a conhecida Guerra às Drogas e impulsionou propaganda mundial contra o abuso de drogas. Os problemas causados pelo tráfico levam ao aprisionamento massivo em toda a América, corrupção, instabilidade política e extrema violência ao redor do mundo. Tudo isso enquanto desperdiça muito dinheiro, trabalho e vida de milhões de pessoas para lutar contra os cartéis de drogas, e esta política de combate ao tráfico está mais ineficaz que antes. Um conceito básico de economia e administração é o índice de oferta e demanda. Quanto mais baixa a oferta e maior é a demanda, mais os preços sobem, o que pode diminuir as vendas também. O problema é que isso não acontece com o tráfico, porque os clientes buscam comprar mesmo estando com custo altíssimo, pois eles estão viciados. Então, quanto mais é destruída a oferta, ao apenas cuidar da situação dos traficantes, mais o efeito de aumento de produção e o recrutamento de mais traficantes aumenta. É o chamado efeito balão. Um exemplo prático é a metanfetamina e anfetamina nos Estados Unidos, que mesmo regulando intensivamente a venda de produtos químicos, o tráfico continua fortíssimo.
É evidente que agora a guerra às drogas não será vencida lidando com a demanda e os vendedores apenas. A proibição pode impedir que pessoas procurem usar as drogas, mas durante isso, muitos problemas que estavam associados às drogas, como preconceito, homicídio, roubo, prostituição e entre outros, na verdade é causado pela guerra contra elas. O conselheiro de Relações Internas da Casa Branca, John Ehrlichman, durante o governo Nixon, disse: "Nós sabíamos que não conseguiríamos tornar ilegal ser contra a guerra ou ser negro, mas ao levarmos o público a associar os hippies com maconha e os negros com heroína, e então criminalizar ambos pesadamente, nós poderíamos desarticular suas comunidades, nós podíamos prender seus líderes, pilhar suas casas, invadir suas reuniões e ainda vilanizá-los noite após noite no jornal. Nós sabíamos que mentimos sobre as drogas? É claro que sabíamos." Os traficantes não possuem acesso legal para resolver suas disputas, então utilizam o meio da violência, o que aumenta a brutalidade. Por causa disso, a taxa de homicídio nos Estados Unidos é de 25 a 75% maior devido à guerra às drogas, e no México, mais pessoas morreram entre 2007 e 2014 do que mais pessoas morreram no Afeganistão e no Iraque no mesmo período de tempo somado. O que mais impacta na violência é a prisão de usuários não violentos. Minorias sofrem especialmente com isso. Afro-americanos preenchem 40% da população prisional nos Estados Unidos. E isso enquanto os jovens brancos são mais propensos a usarem drogas devido à sua maioria, jovens negros são 10 vezes mais propensos a serem presos por razões envolvendo drogas em sua maioria. Existe uma outra opção viável a ser feita, e já foi aplicada inclusive. Na década de 1980, a Suíça sentiu um reflexo da guerra do ópio. A saúde pública sofreu uma crise devido ao uso de heroína. As taxas de AIDS e crimes relacionados às drogas aumentaram significantemente. Foi oferecido ao governo suíço os planos da política de guerra às drogas, mas o parlamento, pois a Suíça não possui presidente, rejeitou e criou a própria política, a redução de danos. O governo suíço abriu centros, clínicas onde os dependentes eram tratados e estabilizados, com heroína gratuita, limpa e agulhas esterilizadas, com salas supervisionadas por médicos especializados e assistentes sociais para ajudar a lidar com problemas como emprego e afins. Os resultados foram rapidamente emitidos de forma positiva. Mortes por overdose de heroína caíram pela metade. 70% dos dependentes dessa droga recebem tratamento e os índices de prostituição e crimes normalizaram. Esse método de redução de danos não é apenas mais barato, apesar de parecer muito caro, é muito mais gasto público usado na guerra às drogas. E funciona de verdade, além de não infringir os direitos humanos, que vivem batendo em cima da guerra às drogas também. No caso do Brasil, já que a situação econômica aqui está meio conturbada, requer a adaptação da política e o convencimento e consciência racional das pessoas que se financiam a partir do tráfico. Requer ética, começando por você, cidadão. Peço que se inscreva, divulgue o canal e comente ideias para vídeos futuros. Tenha um bom dia e falou!